Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25. Que bom ter a sua companhia. A palavra é de Lucas, no capítulo 11. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu começo hoje fazendo uma pergunta para você. Alguma vez você já disse assim para Deus: Deus, se for da tua vontade, me dá um sinal, me dá uma resposta, colocar alguma coisa de extraordinário na minha rotina para que eu perceba que essa decisão é a certa? Talvez você já tenha pedido um detalhe, uma coincidência, uma resposta clara que aliviasse o peso de alguma decisão, de alguma angústia, de alguma resposta que você precisava dar. É exatamente isso que aparece no Evangelho de hoje. Só que no contexto do Evangelho de São Lucas, o pedido por um sinal acontece depois de muitos milagres, de muitos sinais realizados por Jesus. Ele já tinha curado, ele já tinha libertado, ele já tinha ensinado com autoridade, inclusive ele já tinha multiplicado os pães. O problema nunca foi a falta da ação de Deus. O problema foi a falta de percepção desses sinais, porque a multidão queria algo de extraordinário, enquanto o extraordinário já estava ali diante deles, era o próprio Jesus. Eles pediam um sinal do céu, enquanto o próprio céu caminhava ali ao lado deles. Veja, o que nos leva normalmente a pedir sinais para Deus é quase sempre o receio de assumir as nossas responsabilidades. Nós queremos que Deus decida por nós, que Ele elimine qualquer risco, que Ele transforme a fé em uma equação sem margem para erro. Só que no fundo nós tentamos encaixar Deus no tamanho da nossa ansiedade. Só que Deus ele ultrapassa qualquer cálculo. Ele não cabe na nossa lógica, ele não se dobra às nossas expectativas, porque fé não é matemática, fé é uma entrega amadurecida. Deus orienta, ele inspira você, ele ilumina os seus pensamentos, mas ele também respeita a sua liberdade como um espaço sagrado e ele não viola esse espaço. Ele não interfere para evitar o seu crescimento, até porque sinal demais infantiliza. E silêncio bem vivido, ele nos fortalece. E quem aprende a permanecer no silêncio com Deus se torna mais forte por dentro. Também existe uma diferença profunda entre buscar a vontade de Deus e exigir provas da parte dele, porque quem exige provas, no fundo, quer controle. Agora, quem busca fazer a vontade, esse aceita o processo, esse aceita caminhar mesmo quando não enxerga o caminho inteiro. Muitas vezes, a fé mais amadurecida é aquela que nos permite avançar sem aplausos do céu, apenas sustentados por uma convicção, por uma fé interior. A geração que Jesus, na palavra de hoje, ele chama de má, é aquela geração que coleciona milagres e continua igual por dentro. Vê, experimenta, escuta e permanece intacta. O maior risco espiritual não está na falta de sinais, mas sim na resistência à mudança que eles nos pedem. E hoje, talvez o céu não precise se abrir sobre você. Talvez o que precise se abrir seja o seu interior, a sua disposição, a sua coragem de avançar. Porque a cruz já foi levantada, o túmulo já foi vencido, o amor já foi levado até o extremo. Deus já disse o essencial. O que falta não é um novo sinal, é uma nova decisão. Chega um momento em que amadurecer na fé significa parar de ajustar Deus às próprias expectativas e começar a confiar mesmo sem compreender tudo. E quando você descobre que a presença dele vale mais do que qualquer confirmação, algo se reorganiza dentro de você. Quem tem Deus aprende que não precisa de garantias constantes, porque só Deus basta. E quando Deus basta, o coração encontra repouso, o coração encontra paz e descanso.
Talvez o que esteja atrasando ou dificultando a sua vida não seja a falta de um sinal, mas o excesso de desculpas espirituais, porque há decisões que você já sabe que precisa tomar. Há conversas que já deveriam ter acontecido, quem sabe mudanças que já pedem coragem há tanto tempo. Esperar um sinal pode ser apenas uma forma elegante de adiar crescimento, de tomar decisões importantes na sua vida e dar uma nova direção para o seu horizonte. A maturidade ela começa quando você para de perguntar para Deus: Deus, tu confirmas? E passa a dizer: Deus, eu confio em ti, eu sei que tu estás comigo. Porque quem vive esperando garantias nunca sai do lugar. Quem decide com fé descobre que o caminho ele se ilumina enquanto você caminha. Não se esqueça disso. E agora o 8º propósito para esse tempo da Quaresma. Não compre nada que você não precise de verdade durante esse tempo, nem por impulso, nem por carência, nem para preencher um vazio. Muitas vezes nós consumimos para anestesiar inquietações, para compensar frustrações, para ter a sensação de controle. Só que liberdade não é poder comprar tudo. Liberdade é saber dizer que aquele impulso pela compra não domina você e que você é capaz de se segurar sim porque você não precisa. E quando você renuncia ao supérfluo, você recupera o essencial. E quem redescobre o essencial começa a perceber que já tem muito mais do que imaginava. Não se esqueça disto. E nesse momento, ore comigo. Senhor Deus, Tu conheces o meu coração e Tu sabes tantas vezes que eu peço sinais porque eu tenho medo de decidir, porque tantas vezes eu sou inseguro e fico procrastinando, adiando decisões. Eu te peço a graça de confiar mais em Ti do que nas minhas próprias garantias. Me ensina a caminhar mesmo quando não vejo tudo, sustentado apenas pela certeza de que Tu me conduzes, e me liberta do impulso de buscar nas coisas o que só Tu podes preencher dentro do meu coração. Que eu viva com mais simplicidade, mais sobriedade, mais foco naquilo que é essencial. Conduz, Senhor, os meus passos hoje e fortalece a minha fé. Em Ti descanso, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz para você e até o meio-dia, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.